Peter e Chris vão ao Canadá para provar que a namorada de Chris existe. Enquanto isso, Lois e Meg brigam pela atenção de um belo faz-tudo. O episódio começa com Chris dizendo a Lois, Peter, Brian e Stewie que ele havia acabado de voltar do acampamento. Stewie comenta que a Meg estaria usando as roupas dele. Lois recebe Chris com um abraço e pergunta como foi o acampamento. Chris revela que a experiência foi incrível e que ele até arrumou uma namorada durante a viagem. Lois e Peter ficam felizes ao saber disso. Depois, Stewie aparece ligando uma esteira para fazer uma caminhada, pois estavam dizendo que ele só ficava comendo e estava ficando cada vez mais gordinho. Opa, recadinho rápido do editor. Quer aprender a criar canais assim como esse e ter esses resultados? E o melhor de tudo, sem precisar aparecer, narrar seus vídeos ou até mesmo criar roteiros do zero? Então já segue o perfil lá no Instagram que eu acabei de criar, que lá eu vou estar atualizando vocês sobre as aulas, fechou? E ainda vou revelar alguns canais darks que eu tenho, então link nos comentários. Enquanto ele está na esteira, seu melhor amigo Brian chega e pergunta de onde ele conseguiu aquela esteira. Stewie responde que pegou em uma academia de CrossFit. Após concluir sua fala, Stewie começa a usar a esteira, mas acaba se dando mal. Brian, me ajuda! Ei, oi. Em seguida, Peter aparece usando um detector de metais no local onde Stewie fez um buraco, tentando descobrir quem foi o culpado pelo ocorrido. Ele faz uma piada sobre a situação para Lois, e Stewie ri junto com seu pai. No mesmo diálogo, Lois diz a Peter que vai ligar para alguém que realmente possa ajudar a solucionar o caso. Em seguida, Lois avisa Peter para não deixar sua sunga molhada no pé da escada, e os dois começam a discutir, mas é uma discussão rápida. Peter, que estava ao lado de Chris durante a discussão, diz ao filho que ele fez o certo. Chris, então, dá uma lição de moral no pai, dizendo que não acha certo ele se orgulhar disso. Peter fica surpreso com a resposta. Chris complementa dizendo que, agora que está comprometido, vai dar conselhos. Ele explica que todos têm 2 ouvidos e uma boca, então devemos ouvir 2 vezes mais do que falamos, e que Peter não deve questionar as escolhas de Lois, já que ele mesmo foi uma dessas escolhas. Peter fica irritado e desconfortável após ouvir isso, e Chris diz que, para não atrapalhá-lo, vai sair para um encontro com seu novo amor. Está repetindo frases de avental que viu numa revista de cozinha? As últimas, sim. Agora, se me der licença, eu tenho um encontro no Chaturbate com meu amor. Logo depois, Peter aparece no bar para tomar uma cerveja com seus velhos amigos Quagmire, Cleveland e Joe. Porém, Peter pede uma bebida diferente, e seus amigos percebem que algo está errado, porque nunca é um bom sinal quando um cara se desvia do seu pedido habitual. Peter admite que é culpa do seu filho Chris, e que desde que ele arrumou uma namorada tem sido insuportável. Cleveland apoia a ideia de Chris estar namorando e acha isso incrível. Quagmire, por outro lado, suspeita que Chris está mentindo. Joe também acha bom Chris estar namorando. No final do diálogo, Quagmire, ainda irritado, faz uma piada sobre Cleveland estar bebendo demais e ficando cada vez mais barrigudo, e os dois começam a brigar por causa disso. O Cleveland fala que gosta de cerveja sem caloria porque o gosto é muito bom. É mesmo? É pra não dar barriguinha. É gostoso. E barriguinha! Depois disso, enquanto Lois lia um livro de receitas, alguém bate na porta de casa. Ela vai ver quem é e se depara com um homem chamado Jamie, o faz-tudo que ela havia chamado para solucionar o problema do buraco. Jamie começa a dizer que soube que Lois precisava que um buraco fosse bem preenchido na casa, e Lois entende isso de outra forma. Ela começa a gostar de tudo que ele diz, até que o clima esquenta tanto que Lois fica nas nuvens, literalmente. Ele é bem firme e ele fica duro pra sempre. Em seguida, Jamie vai até o quarto onde estava o buraco para tapá-lo. Enquanto ele trabalha, Lois, Meg, Stewie e Rupert observam a aparência de Jamie. Quando ele termina o serviço, percebe que todos o estão admirando e pergunta o que está acontecendo. Lois diz que não é nada e pergunta se ele poderia voltar no dia seguinte para arrumar a pia ou outra coisa. Jamie, educadamente, responde que cobra no mínimo por 2 horas de serviço e que Lois deveria chamá-lo quando tivesse mais coisas para arrumar. Antes mesmo de ele terminar de falar, Lois e Meg começam a quebrar coisas na casa para que ele possa voltar. Cansadas e transpirando, Lois pede para Jamie voltar no dia seguinte para arrumar as janelas e portas que foram arrancadas. Bom, normalmente eu cobro no mínimo 2 horas, então por que não me chama quando tiver mais algumas coisas pra eu?
Logo depois, Lois aparece irritada com Peter por ter deixado a sunga molhada nas escadas novamente. Peter desabafa, dizendo que trabalha duro para sustentar a família e suas sungas molhadas, e que tudo o que espera no fim do dia é um pouco de paz e relaxamento. Stewie se emociona com o discurso e diz que eles não merecem alguém como Peter. Depois do discurso, Chris tenta dar alguns conselhos, mas Peter pede provas de que ele realmente tem uma namorada. Chris mostra algumas provas, mas isso só aumenta a desconfiança de Peter, até que Peter perde a paciência e diz que, apesar de seus próprios problemas, acredita que Chris está mentindo sobre ter uma namorada. Ele decide que eles irão para o Canadá na próxima semana para verificar se Chris está dizendo a verdade. Depois disso, enquanto Peter fazia suas malas para a viagem, Lois diz que tudo isso era besteira, que ele não precisava dirigir até o Canadá só para provar algo. Peter responde que ela não precisa se preocupar, pois antes de completarem a viagem, Chris confessará toda a mentira. Lois então sugere que ele pelo menos leve seu suéter. Em seguida, Lois aparece se arrumando no banheiro, se olhando no espelho e notando o quanto estava bonita, e como sua saia curta fazia suas pernas parecerem sexy. Essa saia curta está fazendo minhas pernas parecerem longas e sexy. Meg escuta isso e decide que ter pernas longas e atraentes é algo que ela definitivamente vai tentar. Na cena seguinte, enquanto Jamie trabalhava, Lois fica seduzindo na porta do quarto. Jamie ainda não percebe isso, mas, ao mesmo tempo, uma perna maior, feita de pau, compete com as pernas de Lois para ver quem chamará mais a atenção de Jamie. E no meio disso, tropeçam e caem na frente de Jamie. Ele percebe que era Lois e Meg brigando e pergunta se está tudo bem. Lois responde que sim, e elas saem do quarto, discutindo sobre quem vai chamar mais atenção de Jamie. Mas o que você tá fazendo? Mostrando pro Jamie que eu tenho as pernas mais longas e sexys desta casa. Em seguida, Peter aparece dirigindo rumo ao Canadá, faltando apenas 10 quilômetros para chegar. Ele tenta fazer com que Chris admita que não tem uma namorada de verdade, mas Chris insiste que tem sim. Em mais uma tentativa de fazer Chris se entregar, Peter pergunta como funcionam certas coisas em um relacionamento, como tirar o sutiã e como é fazer amor com uma mulher. Chris até responde a pergunta sobre o sutiã, mas devolve a última pergunta para seu pai, dizendo que ele poderia falar melhor sobre o assunto. Peter acaba aceitando a resposta de Chris. Depois disso, Lois conversa com Meg sobre Jamie aparecer ali em alguns minutos e diz que não quer mais drama por parte dela. Meg promete que não haverá mais problemas. Jamie bate na porta e Lois o atende, mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, Jamie a parabeniza pelos 50 anos de idade. Lois fica confusa, mas então percebe que Meg tentou sabotá-la. No meio disso, outro homem chega e diz que veio ajudar a raspar as costas de Meg, uma trama que Lois havia preparado para ela. Oi, eu sou do Kassab Tosqueadores de Ovelhas. Eu estou aqui para raspar as costas da Meg. Logo depois, Peter leva Chris a um clube canadense para maiores de 18. Lá dentro, Peter admira a beleza e a dança de uma mulher e pergunta a Chris se ele não está gostando. Chris se revolta e diz que já está comprometido. Peter responde que achou que Chris gostaria de ver uma mulher de verdade. Os dois começam a discutir e Chris sai chorando, acusando Peter de ser rude demais. Depois, Chris aparece dançando no lugar da mulher e diz que tudo aquilo é culpa de Peter. Por favor, recebam nossa próxima dançarina, Chris Griffin! Ah, isso é por sua causa, papai. Em seguida, Peter tenta convencer Chris a entrar no carro, mas Chris se recusa. Peter então tem a ideia de mostrar uma bebida muito especial para Chris, o que finalmente o convence a entrar no carro para que possam ir para casa. Em seguida, Meg aparece oferecendo alguns biscoitos para Jamie, enquanto ele se esforça para consertar a casa. Jamie fica feliz com o mimo, mas diz que vai terminar o serviço primeiro antes de comer os biscoitos. Enquanto Jamie volta ao trabalho, Lois aparece com uma jarra de limonada para oferecer a ele. Meg arma uma armadilha para sua mãe, que acaba caindo sem entender nada. Lois escorrega e vai em direção à escada onde Jamie está trabalhando. Infelizmente, o pior acontece. Eu tô bem!
Na funerária de Quahog, Lois, Meg, Stewie e seu ursinho de pelúcia estão presentes durante o discurso do padre, que expressa sua tristeza pelo ocorrido. Enquanto Lois, Meg e Stewie estão tristes, aparece o irmão gêmeo de Jamie. Lois se aproxima dele, dá um abraço e cheira seu cabelo, fazendo ciúmes em Meg. Na mesma cena, Stewie, que está entre as malas do irmão gêmeo de Jamie, se despede de seu urso, dizendo que viagens a três não são tão interessantes. Ainda retornando para casa, com um clima bem pesado e silencioso dentro do carro, Peter tenta de alguma forma deixar seu filho menos chateado com o que ele disse. Ele liga o rádio do carro, mas isso não ajuda. Quando desliga o rádio, Peter vê Chris chorando. Ele para o carro no acostamento e tenta conversar com Chris, pedindo desculpas. Chris questiona por que ele magoou seus sentimentos. Peter então desabafa, dizendo que ele também já foi como Chris. No colégio, Peter disse que tinha uma namorada e ninguém acreditava nele. Então ele inventou um game show para comprovar suas palavras. Ele mentiu dizendo que eventualmente tudo funcionou, mas depois conheceu Lois, trouxe uma bebida para ela e foi dali que Meg nasceu. Ele termina dizendo que o colegial foi uma época complicada para ele. Chris fica surpreso ao ouvir tudo isso. Peter revela que nunca contou isso para ninguém e Chris se sente especial por ouvir a história. Peter diz a Chris que eles dois são bem parecidos. Chris se sente acolhido e então os dois dizem que se amam e se abraçam. Em seguida, Peter estaciona o carro em frente à casa da namorada de Chris e diz que foi bom terem viajado juntos, ficando orgulhoso por Chris aguentar a pressão do namoro. Chris diz que também ficou feliz por estar viajando com seu pai. Antes de ir até a casa da namorada, ele agradece a Peter, mas percebe que ele está triste no carro. Chris para e pensa que seria melhor ficar com seu pai. Então admite que inventou toda a história sobre ter uma namorada e que eles dois se merecem. Peter volta a ficar animado e quando vão embora, Chris manda uma mensagem de despedida para a namorada, que entende a situação numa boa. Na última cena, Chris aparece de volta em casa conversando com Lois, Meg, Stewie e Brian sobre a viagem ter sido uma grande aventura. Ele pergunta sobre seu pai e Lois diz que Peter está em sua 25ª reunião no colégio. A princípio, tudo estava indo bem, mas alguém fez uma pergunta muito complexa para ele e mais uma vez ele decidiu pegar todas as suas coisas e ir embora de vergonha. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário. Até os próximos vídeos.